Salve, salve guerreiros! Estamos de volta, né? Bem-vindo ao canal do professor Edson Moraes, né? Vou logo pedindo aí você que ainda não é inscrito, por favor, né? Ajude ao nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Todo dia você recebe um vídeo novo, uma videoaula nova, um tema diferente, tá bom? Hoje o nosso tema é produto notável. Você que tem dúvida, né, nesse assunto que ainda é lá do fundamental, mais precisamente do 8º ano, vamos tirar nossas dúvidas hoje, tá bom? Pegar aqui a nossa canetinha laser e vamos dar início ao nosso trabalho. Vamos ver o que a gente lembra? Lembra que produto notável está entre aquelas expressões algébricas mais comuns, né, dentro das expressões, dentro dos números. Quando você tem, então, monômios multiplicados por outros monômios, quando você tem binômios multiplicados por outros binômios, até trinômios, a isso a gente dá o nome de produto notável. E é extremamente importante esse assunto naquela época para o cálculo algébrico e ainda hoje para muitos dos assuntos que a gente vê no ensino médio. Tanto produto notável quanto fatoração, sabe? São dois assuntos que se encaixam, né? À toa que um, né, é a operação inversa da outra, tá bom? Dentro do estudo de polinômios. Então vamos lá, vamos em frente. Tá aqui um resumo básico, mas você vai ver que o nosso slide vai contemplar ainda outros casos de produto notável. Mas se vocês já souberem esses 5 aqui, você já vai desenrolar muita coisa. O quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? Não vou me deter muito aqui porque a gente vai ver um a um, tá bom? Vamos em frente. Quadrado da soma de dois termos, tá? Qual é a regra básica? Quadrado do primeiro termo somado ao dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo somado ao quadrado do segundo. Só que é mais comum as pessoas dizerem: ah, é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É verdade, é mais comum, tá? Só para você ver, eu vou usar pouco essas figuras, mas para você ir se familiarizando. Era como se nós tivéssemos, ó, um quadrado, né, de lado A, um quadrado de lado B, e quando encaixadas essas figuras, o lado desse retângulo é A e o lado desse retângulo é B, tá? O lado desse retângulo é B e desse é A. Quando a gente encaixar toda a figura, ou seja, se eu pegar A e somar com B elevado ao quadrado, de fato vai formar um quadrado perfeito, em que o resultado disso é a soma desse A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Por isso que AB mais AB vai surgir 2AB, tá bom? Então é muito fácil. Desenvolve A mais B ao quadrado, como você aprendeu lá na potenciação, né? 2 vezes esse mesmo parênteses. Então A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB e B vezes B, B ao quadrado, tá bom? Então AB mais AB vai dar 2AB. Então de fato, esse é o resultado da regra básica, né, para o quadrado da soma de dois termos. Sempre eu vou trazer aqui embaixo exemplos de azul, tá? Vou fazer um ou dois para o nosso vídeo não ficar grande, você vai conseguir compreender, tá bom? 8x mais a ao quadrado é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro 8x, vezes o segundo, que é a, mais o segundo a ao quadrado, tá? 8x ao quadrado, 64x ao quadrado. 2 vezes 8, 16, xa mais a ao quadrado. Tá bom? É o nosso primeiro caso de produto notável, muito simples, né? Vamos ao segundo. Quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado da diferença de dois termos é quando eu tiver a menos b ao quadrado. Então, vai ser agora o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tá bom? Aqui em cima sempre eu vou trazer essa regra básica para você, que é isso que eu acabei de falar. E aqui embaixo a dedução, tá? A menos b ao quadrado é óbvio que é a menos b vezes a menos b. Então, a vezes a ao quadrado, a vezes b menos ab, menos b vezes a menos ab, e menos b vezes menos b mais b ao quadrado, tá bom? Menos ab, menos 2ab. Então, está aqui o nosso resultado, tá? O que difere do primeiro é porque o primeiro produto notável era o quadrado da soma. Aqui é o quadrado da diferença, portanto, só esse primeiro termo fica negativo. Esse outro aqui sempre vai ficar positivo, tá bom? Quando se tratarmos de quadrado, tá?
Então, aqui um exemplo. 1 menos 2x ao quadrado é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes 2x, 4x, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Tranquilo? Vamos em frente. Terceiro caso, o produto de uma soma pela diferença de dois termos. Quando a gente dá esse assunto no fundamental, o que a galera sempre tem mais dificuldade é fazer a transliteração do texto. Talvez você, aluno do ensino médio, também ainda tenha essa dúvida. Produto da soma pela diferença de dois termos. Tenta fazer essa estratégia, translitera isso que eu acabei de dizer, produto, então bota um prontozinho, de uma soma, então uma soma, aí se tem uma soma, bota isso dentro de um parênteses. Por uma diferença, aí do outro lado coloca lá um menos, dentro de um parênteses também, de dois termos. Quando a gente diz esses dois termos, tanto vale ele para a soma, A mais B, por exemplo, quanto para a diferença, A menos B. Pronto. Então, estaria construído, feita a transliteração, né, desse texto para a matemática. Então, qual a regra básica para o resultado disso? Sempre vai ser o quadrado do primeiro termo subtraído ao quadrado do segundo. A gente diz que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Então, tá aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado é o resultado de quem? Do produto da soma A mais B pela diferença A menos B. Então, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A mais AB e B vezes menos B menos B ao quadrado. Então, tá claro e evidente que menos AB vai cancelar com mais AB e, de fato, vai surgir A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, isso serve muito para você resolver tanto na álgebra quanto na aritmética, né? Muitas vezes, né, a gente, matemáticos, costuma fazer cálculos desse tipo, tá? Cálculos grandes, tipo, sei lá, 44 vezes 40. 44 vezes 40 pode ser muito bem a soma de dois termos para dar 44, perdão, e a subtração para dar o 40, tá? Muito bem. Tá aqui um exemplo, 2x mais 3y vezes 2x menos 3y. É só pegar o primeiro e colocar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Portanto, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 3y ao quadrado, 9y ao quadrado. Tranquilo? Só isso. Vamos para o quarto caso. Cubo da soma de dois termos. Aí agora, né, vai aumentar um pouco mais a regra. Claro, é o cubo, né? Então tá aqui o tamanho da regra. O cubo do primeiro termo somado ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo, somado ao triplo do produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo agora, e finalmente somado ao cubo do último, tá? Então, ó, tá aqui cada partezinha para você entender, ó, no cubo, né? O cubo tem aí os três lados, o quadrado maior de lado A, o quadrado menorzinho lá em cima de lado B, tá bom? E aí vai surgir todas essas figuras, tá? O A ao quadrado, o A ao cubo, o B ao cubo, aqui o A ao quadrado B e aqui o AB ao quadrado, tá? Então é fácil, A mais B ao cubo é A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Só que A mais B ao quadrado, nós já sabemos quem é. É A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É o primeiro caso de produto notável, né? Então, se eu pegar esse parênteses e multiplicar ainda por A mais B, vai surgir A ao cubo, A vezes 2AB, 2A ao quadrado B, A vezes B ao quadrado dá A ao quadrado, tá aqui, né, ó, AB ao quadrado. Aí agora B vezes A ao quadrado dá A ao quadrado B, B vezes 2AB dá 2AB ao quadrado, e B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Aqui dá para somar, né, ó, 2A ao quadrado B com 1A ao quadrado B, então vai dar 3A ao quadrado B. E AB ao quadrado com 2AB ao quadrado também dá 3AB ao quadrado. Tá bom? Então tá aqui, ó, a nossa regra básica escrita, né, de forma matemática. O primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o último ao cubo. Lá na nossa aula de polinômio, vocês vão entender melhor como é fácil de perceber. Todo mundo, preste atenção, só dando um spoilerzinho, todos os monômiozinhos estão acompanhados de AB. Aí vocês, não, Edson, pois não estou vendo o B aqui. É porque esse B está elevado a zero.
Ó, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3. O que é que vai acontecendo? O b vai aumentando o expoente, ao passo de que o a vai diminuindo. Ó. A terceira, a ao quadrado, a elevado a 1, a elevado a 0. Tá bom? Muito bem. Tá aqui um exemplo. M mais 3n ao cubo é o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3n, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3n ao quadrado, mais 3n ao cubo, tá? M ao cubo é m ao cubo, 3 vezes 3, 9, m ao quadrado n, mais 3 vezes 3 ao quadrado é 9, né? Então 3 vezes 9, 27, mn ao quadrado, mais 3 ao cubo, 27, n ao cubo, tá? Isso é o cubo da soma. Tanto vale para o cubo da soma, quanto para o cubo da diferença. Então, no cubo da diferença, né, vale a mesma coisa. Sabe qual é a diferença do cubo da soma para o cubo da diferença? É apenas o sinal. Agora, vai mudar o sinal tanto no primeiro, quanto no último, tá? Mas o resultado algébrico é a mesma coisa. Primeiro ao cubo, agora subtraído de 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, aí agora menos o segundo ao cubo, tá? Então, olha aqui um exemplo. B menos 2c ao cubo é b ao cubo menos 3 vezes b ao quadrado vezes 2c, mais 3 vezes b vezes o 2c ao quadrado menos o 2c ao cubo, tá? Então, dá b ao cubo menos 6, que é 3 vezes 2, né? Ó, 6b ao quadrado c, mais 2 ao quadrado, 4, vezes 3 dá 12, 12bc ao quadrado, menos 2c ao cubo, 8c ao cubo. Tranquilo? Essa foi o nosso produto notável, né? Final lá daquele quadrinho do nosso resumo. Mas você quer conhecer produtos notáveis que vão além? Produtos notáveis que podem trazer ainda mais dor de cabeça para algumas pessoas por não conhecê-lo, tanto em Olimpíadas quanto em alguns vestibulares ainda mais tradicionais? Então vamos conhecer. Produtos notáveis, né, nível hard. Sexto caso, quadrado da soma ou diferença de 3 termos. Olha a regra básica. O primeiro ao quadrado somado ao segundo ao quadrado, somado ao terceiro ao quadrado, somado ao dobro do produto do primeiro pelo segundo, somado ao dobro do produto do primeiro pelo terceiro, somado ao dobro do produto do segundo pelo terceiro. É fácil. Então, quando você tem a mais b mais c ao quadrado, é a mais b mais c vezes a mais b mais c. Concorda? Então, a mais b mais c ao quadrado vai ser a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, a vezes c, ac. B vezes a, ab, b vezes b, b ao quadrado, b vezes c, bc. C vezes a, ac, c vezes b, bc e c vezes c, c ao quadrado. E para organizar isso aí, pegou todo mundo que está ao quadrado, colocou primeiro, ó, a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, e percebe-se que cada monômiozinho desse se repete 2 vezes. Temos 2ab, ó, tá aqui, ó, 2ab. Temos 2ac, ó, tá aqui, e temos 2bc, ó, está aqui. Então, 2 vezes ab, 2 vezes ac, 2 vezes bc. Ou seja, é o dobro do primeiro pelo segundo, mais o dobro do primeiro pelo terceiro, mais o dobro do segundo pelo terceiro. Tranquilo? Vamos praticar? X mais 2y mais 3z, tudo isso ao quadrado. É o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo, vezes o terceiro. Tá? Então, ficou x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 9z ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes 2y, 4xy. 2x vezes 3z, 6xz. 2 vezes 2y vezes 3z, 12yz. Está resolvido um exemplo aí. Isso vale tanto para o quadrado da soma, quanto para o quadrado da diferença dos 3 termos. Você só vai ter que tomar cuidado quando tiver as diferenças no primeiro, ou no segundo, ou nos dois, tá bom? Aí você vai obedecer o jogo do sinal. Vamos a mais um caso novo? Muito bem.
Esse produto é conhecido como produto de Steven, né? O mesmo lá dos binômios, tá? Que você estuda. Quando você está estudando, né, o triângulo de Pascal, tá? Teorema do termo central ou do termo final, né? De Steven, tá? Vamos considerar um produto notável do tipo x mais a vezes x mais b. É um produto de dois binômios que tem um termo comum a eles. Por exemplo, o x. Olha o que você percebe. Se você já assistiu a nossa aula de fatoração, você vai entender o que foi feito aqui. Ó. Qualquer um desses dois parênteses, né, ele era um termo comum, né, que foi evidenciado de um outro fator. Como? Por exemplo, vamos supor que x mais b, o que eles tinham em comum era o x mais a. Então, o que foi que a gente percebeu? X mais a gente colocou em evidência e o fator x do x mais b está multiplicado ao primeiro parênteses e b está multiplicado ao segundo parênteses. Era aquele famoso caso de fatoração por agrupamento, né? O que é que nesse primeiro monômio tinha em comum? X mais a. E nesse segundo, x mais a. Colocando x mais a em evidência, a gente traz o x mais b para dentro de um outro parênteses. Então percebe que a gente voltou, né, naquele caso? E aí aqui a gente faz o desdobramento normal. X vezes x, x ao quadrado. X vezes a, ax. B vezes x, bx. E b vezes a, ba ou ab. Tá? E aí o que a gente percebe? A gente baixa x ao quadrado, a gente percebe que em ax e bx o que eles têm em comum é o x. Então a gente faz uma evidência de fator comum aqui dentro, ó, só dentro desse binômio. Coloca a mais b dentro do parênteses e a vezes b lá no final. Conclusão. Se usa muito esse produto de Steven para resolver equações polinomiais de segundo grau, por exemplo. Sabe quem é aqui a mais b? A soma das raízes. Sabe quem é a vezes b? O produto dessas mesmas raízes, tá? Então, um exemplo. X mais 4 vezes x mais 3. Então, já sabemos quem é as raízes aqui, ó, né? 4 e 3, tá? Então, x ao quadrado mais x vezes 4 mais 3 mais 4 vezes 3. Então, a equação ficou x ao quadrado mais 4 mais 3, 7x mais 12. Essa é uma equação de segundo grau que, se você resolver, você vai achar as raízes 4 e 3, que são A e B. Tá certo? Muito fácil. Tá aqui, ó. Esse tipo de produto notável é muito usado para resolver equações, tá? Então, lá no finalzinho do fundamental, o professor chama isso da forma fatorada das equações, ó. X menos x' vezes x menos x duas linhas igual a zero. Ou quando esse A é um valor que não é 1, por exemplo, pode ser A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Tranquilo? Tudo bem? Faça aí um teste. Pega qualquer equação e veja se você não consegue escrever ela nesse formato fatorado, tá? Que tem como origem esse produto notável, x mais a vezes x mais b. Tá bom? Ainda temos mais um? Sim, temos, né? O produto de Howard. O produto de Howard é você fazer o seguinte. Não existe o cubo da soma, o cubo da diferença de dois termos. Também existe a soma dos cubos de dois termos e a diferença, né, dos cubos de dois termos. Como é que isso é feito? Preste bem atenção. Ó. O primeiro caso é com a soma. O segundo caso é com a diferença, tá? Achei por bem colocar logo os dois para você ver. Então, de onde vem aqui A mais B? Ora, é da raiz cúbica de A e da raiz cúbica de B. Raiz cúbica de A é A. Raiz cúbica de B é B. E sabe quem vem para cá? O primeiro ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Ou seja, aquele A ao quadrado e aquele B ao quadrado. Aqui, cuidado, não tem aquele 2, tá? Não é um produto notável. Porque para ser um produto notável, isso aqui, para ser o produto notável que a gente está tentando se referir, né? Esse 3 tinha que estar fora, né, de um parênteses. É porque aqui é um caso extra mesmo, tá bom? Então não tem aquele 2. E uma outra observação importante, quando for a soma dos cubos, começa com um mais e aqui dentro tem um menos. Quando for a diferença dos cubos, começa com a diferença, mas lá dentro agora é tudo mais. Não esquece, se aqui é menos, começa com menos e o resto é mais. Se aqui é mais, começa com mais, o próximo é menos e o resto é mais. Tranquilo?
Aí o desenvolvimento é normal, né? Ó, a vezes a ao quadrado, a ao cubo. A vezes menos AB, menos a ao quadrado, B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado. B vezes A ao quadrado B. B vezes menos AB, menos AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado é B ao cubo, tá? Tem termos aqui que podem ser cancelados? Sim, né? Ó. Esse termo menos A ao quadrado B pode ser cancelado com esse, mais A ao quadrado B. AB ao quadrado também pode ser cancelado com esse, menos AB ao quadrado. Por fim, de fato, só sobra A ao cubo mais B ao cubo. Tranquilo? Isso vale tanto para o caso da soma, quanto para o caso da diferença. Então, já vamos fazer exemplos, né? Na nossa próxima videoaula. E aí você vai pegar, quando tiver x ao cubo mais 125, o que é que eu vou fazer? Extrai a raiz cúbica de x, extrai a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de x ao cubo é x. Raiz cúbica de 125 é 5. Tá? Como aqui é um mais, começa com mais. O próximo é menos, o resto é mais. Então, aqui, o primeiro ao quadrado, menos. O primeiro vezes o segundo, não tem o 2, lembra, né? Só o x vezes o y, mais o segundo, o 5 ao quadrado. Está terminado o produto notável, né, de Hauring. Ok, muito bem. Quero te agradecer por estar aqui conosco, né? Já, na nossa próxima videoaula, nós vamos resolver só questões de produto notável. Não saia daqui. Fique conosco. Obrigado pela sua paciência e a sua atenção.